Bom dia a todos os irmãos e irmãs, os inscritos no canal, aqueles que vai poder dar a atenção daquilo que eu tenho para dizer mais tarde, ou daqui a 15 dias, um mês, uma semana, não sei, que Deus possa estar assim, abrindo os olhos de vocês, derramando, eu costumo dizer sempre, derramando o colírio santo, está implicado lá no livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. E quando eu falo aqui, meu irmão e irmã, de o colírio santo ser derramado sobre vós, este colírio santo está falando a respeito do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode lhe abrir os olhos de verdade e lhe deixar você moldado, bem preparado, capacitados e capacitadas para obter uma moradia no céu. Mas esse Espírito Santo, no qual sobre os olhos que é representado como colírio, lhe abre luz, entendimento para você ficar com toda a palavra de Deus, não só por parte ou metade. Eu quero fazer uma oração dando início e louvarei um hino. Não sou cantor, mas Deus vai me ajudar em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vocês todos e tenham paciência com aquilo que eu vos digo. Grande Deus, Pai justo, obrigado, Pai, por esta oportunidade que a mim o Senhor me concede para falar da Tua palavra. Ajuda os que vai ouvir, aos que vai se segurar a ela e não abrir mão da palavra por nada, trocar por qualquer tipo de coisinhas e dizeres de igrejas, de homens, de coisas assim, Pai. Ó Deus, como eu tenho falado do Teu colírio santo ser derramado sobre os olhos do Teu povo, ajuda, Deus, aqueles que querem alcançar o céu. Para aqueles que de nada isso vale, credibilidade alguma tem tido e tem ficado aprisionado por dizeres do homem, por jeitinho que ele tem dado ou ela tem dado para com a salvação, a Tua palavra fala que o céu é tomado à força, não nesta grande facilidade que estamos adentrando hoje por muitas vozes, muitos dizeres, e as pessoas, infelizmente, muitas delas, se encontram, Pai amado, como cego perdido em tiroteio. Eu te peço, Senhor, ajuda este e ajuda esta pela Tua grande graça, em nome de Jesus Cristo, e me ajuda também, Senhor. Amém. Louvar um hino aqui, me deu vontade, do Inário 286. Graça dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graça dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pela graças reveladas, graças dou pelo perdão, graças dou pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas no caminho, e os espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que a brilhou, pela prece respondida e a esperança que falou,
pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pela graça revelada, graças dou pelo perdão. Graças a Deus, está aqui um hino na qual hoje já não se ouvem mais. Tem muitos cantores aí gospel e não fala dessas coisas mais, não atrai as pessoas mais, porque está dizendo aqui sempre de uma coisa boa que vai acontecer a você pelo que o Senhor Jesus Cristo fez, mas também fala das dificuldades que nós possamos atravessar. Porque aqui, pelas rosas no caminho e pelo espinho que eles têm. Então você tem que dar graça, meu irmão, minha irmã, não só pelas rosas, que quando se fala de rosa, estamos falando de boas coisas, estamos falando de uma flor cheirosa com o seu encanto de beleza. Mas lembre-se que, mediante toda rosa, ela tem o espinho também. Então, é coisas que faz parte da rosa. Então, Jesus é a rosa de Saron. Mas isso não significa, por ele representar a rosa de Saron, não tenha também os seus espinhos. E qual é o espinho, Hamilton? Porque isso, espinho, Jesus Cristo, afinal de contas, ele é espinho? É para trazer um despertamento de que nós não fiquemos só com os bons, as boas coisas, que a dificuldade irá surgir. O mal pode se pôr na nossa estrada, diante do caminho, ainda mencionando e dizendo acerca de Jesus, da rosa de Saron, do Deus Todo-Poderoso. Dificuldade, espinho surgirá. Pela escuridão da noite, é claro, nós sabemos que o dia é mais bonito do que a noite quando chega, porque a noite é a hora que as trevas entram em cena. É rompido a luz pelas trevas, e você sabe, quando chega a noite é o pior horário que acontece, por isso que nós dormimos, descansamos o nosso corpo, porque é a hora que entra em cena o quê? Os ratos, as baratas, os insetos, os escorpião, as serpentes saem de sua toca, à noite em treva, para agir, para fazer suas maracutagens. É a hora maior até que as pessoas adebitam todo tipo de coisa, de feitiçaria, de coisas ruins, sai para fazer os seus trabalhos maléficos para trazer mal ao seu próximo e dizendo que tem Deus na vida e no coração. É a noite, mas tem o dia, o raio do sol, o clarear, que aí você já não vai ver mais tanto assim a serpente, você vai ver os pássaros louvando, você vai ver os animais, você vai ver o pombo, as coisas boas, os ratos, a serpente, os escorpiões, as baratas, estão todas intocadas, esperando a luz ser escondida e as trevas entrar em cena. Então isso significa pontos, estou falando aqui de pontos naturais, para trazer uma luz para o espiritual, no qual eu falei de rosa. Quem é que não aprecia uma rosa?
por mais maléfico até que ele seja, por mais ruim e duro de coração que seja, ele prestigia sempre uma rosa assim. Mas lembre que tem um espinho por trás. Isso significa o quê? Que Deus, ele é amor. Ele é um grande amor, que por seu amor venceu todas as dificuldades na vida, mas não esqueça da sua justiça. E a justiça dele é este grande espinho, a rosa de Saron. Jesus representa a rosa de Saron, mas tem um espinho também, que é a justiça. E todos aqueles amantes deste quadro chamado injustiça, por certo, se atrapalhará. E qual é a maneira, irmão Hamilton, de que nós não nos encaixemos, não entramos por este caminho ou habituemos nossa vida na injustiça e pensamos que estamos na justiça? Qual é a maneira, irmão Hamilton, que nós temos que estar atento, não só a rosa que encanta os nossos olhos, a beleza que ela tem, mas atentarmos para os espinhos também e estarmos despertados para a grande justiça de Deus? É pelas vozes que é mencionada por aí. E é nisto que eu quero trazer a palavra esta manhã, que se encontra aqui no livro de Romanos, capítulo de número 10, verso 17, só este versículo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Grande Pai justo, está aqui, Pai, a tua palavra mencionada pelo primeiro mensageiro das eras, Paulo, escrevendo para a igreja de Roma. É claro, Senhor, que nós bem sabemos que a igreja de Roma quase parece que não tem nada a ver conosco, mas trata-se de nós também. Porque precisamos, Senhor, atentarmos para ouvir a tua palavra, a tua voz. E muitas vozes há por aí, levando as pessoas para lá, para cá, para ali, para aqui. E na hora do centro das escrituras, que é para nós tomarmos como posição e ficarmos, geralmente nós que mencionamos, que acreditamos na rosa de Saron, de repente nos encontramos tão distante da tua justiça, Senhor. E sempre, cada vez mais que o tempo ocorre e passa, somos mais amante de nós mesmos, amante das injustiças, do que amante teu, Senhor. Ó Deus, ajuda-me nesta hora e usa-me conforme tu queira para tratar com aqueles ou aquela que sou amante da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pois bem, irmão, pois bem, irmã, a palavra está dizendo aqui no livro de Romanos 10, verso 17, de sorte, que a fé vem pelo ouvir. Então logo você veja a sorte que é proporcionado a você, meu irmão, a você, a minha irmã, a fé que é adquirida, vinda a você pelo ouvir, mas ouvir da palavra de Deus. Infelizmente tem pessoas até que alcançam esta sorte, mas ela olha, os seus olhos estão fintados sobre quantidades, beleza, proporções, montoeiros de pessoas. E Deus só se faz presente se houver. É como um moço estava dizendo uma certa feita, eu vou fazer das palavras dele a minha agora. Se você quer seguidores, é só você pegar ali uma casa de abelha e futucar, você vai ver seguidores. Então as pessoas vê Deus pela quantidade de seguidores e escrito que tem no seu canal. O Deus deles são esse.
O Deus deles, dos líderes religiosos, é o povo. A quantidade que ele pode roubar, saquear e mentir, não pregar a palavra, trazer a genuína, por sorte, a fé pela palavra de ouvi-la. Por sorte, vocês que são adébito a homens, a igreja, a paredes, ou seja lá o que for, no que você acha de melhor, naquela maneira de ver e pensar, de sorte você pensa que está sendo uma pessoa apta a estar na justiça de Deus, mas você tem olhado mais para a rosa. A rosa, é claro, é encantadora, ela é boa, ela tem o seu papel, mas por detrás da rosa, e quando eu estou falando da rosa aqui, eu estou falando da rosa natural. Mas pegue um galho daquela rosa de qualquer forma para você ver se a justiça dela não entra logo em cena nas suas mãos e a marca fica ali. E dói muito, viu? Porque uma furada de espinho daquela na nossa mão não é brincadeira. Pegue de qualquer modo aquela rosa para você ver o que vai acontecer. Eu estou falando do modo aqui natural, da maneira aqui mais natural possível. Pegue uma rosa aí, e pegue de qualquer forma para você ver se a justiça dela não vai se apresentar. Olhe, beleza tenho, mas a justiça também está aqui. Cuidado, não se aproxime desta rosa de qualquer maneira que você será ferido. E quantas pessoas se encontram ferido aí achando que pegou, está na sua vida a rosa de Saron. Agora já estou falando do espiritual. Espero que você tenha espiritualidade o suficiente para compreendê-la. Quando eu falo aqui, certo momento, a respeito de o colírio santo ser derramado sobre os vossos olhos. Então, pegue, chegue-se e diga que está diante daquele que representa a rosa de Saron, o Senhor Jesus Cristo, e a injustiça sobre os seus ombros por estar cometendo, ou sendo cometida, ou sendo amante de si mesmo de diversas maneiras, na maneira de agir, de estar, e dizendo: não, eu estou com a rosa de Saron, a rosa de Saron está sobre mim. Lembre-se, a rosa tem os espinhos, que é a justiça. E se você, meu irmão, minha irmã, lhe digo claramente, com certeza daquilo que digo, porque não venho aqui trazer uma conversa fiada para você. Você já tem o suficiente aí. O meu medo não é de falar da maneira que falo. O meu medo é ser imitador dos que estão aí hoje. Eu não estou aqui para imitar ninguém. Não preciso disso. Nem falar da maneira que você quer que fale para te agradar. Eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para lhe despertar. Que para estar diante da rosa de Saron, que representa o Senhor Jesus Cristo, sendo amante ou conivente com a injustiça, você pode estar até perto da rosa, e os homens estão aí trazendo a belezura dela, o grande cheiro que ela rege por aí, a grande beleza, a rosa tem. Agora, os homens trazem esta rosa e traz uma facilitação na maneira de crer e sei que não precisa disto nem daquilo, e isto nunca é, por sorte, a palavra de Deus pregada. Por sorte. Por isso que está Paulo tratando com a igreja de Roma no capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O profeta William Marlon Branham, no qual está aqui o quadro. Eu sei que você não é familiarizado com isto que lhe trago. Você pode até dizer: ali é uma foto só de mais um homem, talvez um pregador comum, não sei. Pesquise. Entre na internet, veja
você vai ouvir mencionar contrário do que ele fazia, pessoas aplaudindo e pessoas desaplaudindo. Agora, como de sorte que pela fé ouvi a palavra de Deus, este aqui trazia a palavra de Deus, tratava-se da doutrina dos apóstolos e dos profetas, e que os pais viessem converter-se pelo o evangelho de um filho. E hoje é o que nós temos? Será que pela fé a palavra de Deus é pregada hoje? Será que por sorte você ouve a palavra de Deus na sua originalidade? Ou você vê ou ouve um oba-oba por aí, um emocionalismo e tantos escândalos que aí está? E aí você pode dizer a mim, mas espera aí, irmão Hamilton, segundo toda o escândalo que está aí, a gente não tem nada a ver com isso, vamos prosseguir, o negócio é falar de Jesus, mas os mesmos amantes das injustiças é o que está falando de Jesus hoje, é o que está trazendo você crer numa garrafinha de óleo, uma garrafa de água ungida, é o que traz você a crer na vassoura ungida, na chave da vitória, é o mesmo que está falando da rosa, mas sem a justiça de Deus por trás. E cuidado você, porque de sorte, infelizmente, eu vou falar com toda clareza aqui, você não estão ouvindo a palavra de Deus. Não estão. Por mais que isso soe mal diante ao seu ouvido. E veja que o montoeiro, a quantidade de gentes que tem ouvido A, B, C, D, o alfabeto todo aí, e dando grande ênfase e credibilidade, e aí eles usam até mesmo como defesa a inveja. Como alguém na sua sã consciência vai acreditar em algo de alguém dizer isso é inveja se o homem que diz que está trazendo a rosa ao povo não tem trazido a justiça de Deus, só tem trazido as bênçãos que é derramada? Como eu louvei aqui, ó, graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graça dou pelo futuro e por tudo que passou. Graça é dar ao Senhor Jesus Cristo, não só pelas benevolências que Ele traz, até o mal que passamos, devemos dar glória a tudo. Porque nada de mal que aconteça a nós não seja por motivos que Deus queira que isso ocorra e por lugar que muitas vezes nós damos e temos que atravessar por isso. E tem males que vêm sobre nossa vida, na qual serve para nos moldar e deixar de estar olhando só para a beleza da rosa e ficar com os espinhos também. Serve para você? É evidente que não. Provavelmente estou falando estranhadamente aqui. Porque dizeres? Agora, o profeta William Marlon Branham, como eu vinha dizendo, ele tem uma mensagem intitulada Som Incertos. E ele prega lá em 1955, tem diversas mensagens dele acerca de sons incertos. Ele fala em 1960 também intitulado a palavra Som Incerto, pregações. E o que me chama a atenção, e foi de uma delas, ele estava pregando e fez a comparação de soldados que tem que estar ali, mas tem que estar atento ao som que é soado
dentro do quartel, onde quer que ele esteja, e cada som daquele, ele sabe a posição que ele tem que tomar. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, por acaso você que tem dito que está diante da rosa de Saron e que crê na rosa de Saron, que representa o Senhor Jesus Cristo, qual é o tipo de som, de vozes e de sorte que você tem ouvido pelo ouvir a palavra de Deus? Qual o tipo de som? Porque depois de eu estar lendo essa mensagem do profeta William Marlon Branham, fiz uma comparação. E eu nunca entrei em um submarino, mas pelo que eu já ouvi e assisti, o submarino ele tem diversos tipos de alarme ali dentro. E dentro desse submarino, no fundo do mar, qualquer tipo de ataque que venha ocorrer em direção a este submarino, aquele pessoal que está ali dentro daquela cápsula, no fundo do mar, tem que logo discernir pelo som que está tinindo dentro do submarino que tipo de ataque ou que tipo de aproximação de coisas está para se aproximar do submarino. E se disparar, como está esse disparate aí de muitos sons, muitas confusões, muitos dizeres, sons incertos hoje sendo soprado ao ouvido do povo. E pense agora dentro de um submarino, 10 ou 15 ou 30 tripulante ali dentro, soldado, e não saber distinguir aquele tipo de alarme que está soando dentro daquela cápsula, daquele submarino, vai haver uma grande confusão. E pense agora, essa cápsula, quando eu estou falando dessa cápsula, é você. O tipo de coisas que está estourando, vindo de dentro para fora, de fora para dentro, os tipos de som que está soando dentro do seu ouvido, um diz uma coisa, outro diz outra, e quando você procura a justiça de Deus para a sua vida, ou mesmo você vivê-la ela, você vê tão distante quando de repente, por não saber distinguir o tipo de som, o alarme que está soando sobre o seu ouvido por muitos dizeres, logo é atingido aquele submarino. Por quê? Aquele submarino, eu estou falando do natural aqui, viu? Espero que tenha uma gota de espiritualidade a você lá do outro lado para entender bem o que estou falando aqui. Não estou falando em línguas estranhas. Pode ser até mencionado ou comparado a línguas estranhas, porque o som que estou trazendo agora você não tem ouvido aí. Então, pense tantos homens ali, 20 a 25 ou 30 homens dentro daquela cápsula, aquele submarino no fundo do mar, e todos os sons e alarme disparar ali. Como esses homens terá o discernimento de que o que é que vem de lá, o que é que vem dali, o que é que vem daqui, qual o tipo de ataque que eles vão sofrer. Mas isso tem que ter alguém, uma pessoa equilibrada, que saiba discernir bem as coisas dentro daquele submarino, para com que bote as coisas em equilíbrio. Por quê? Aquele som que disparou diversos dentro do submarino, estou falando do natural, possa ser que seja um defeito técnico. Isso não significa que seja um ataque do inimigo ou alguma coisa se aproximando daquele submarino. Mas tem que ter o equilíbrio. Tem que ter alguém que esteja no centro, tem alguém que compreenda bem, que já tenha até sofrido esses tipos de dano na viagem que ele tem tido no fundo do oceano. E eu espero você que diz e tem afundado, mergulhado no fundo do oceano na busca do Senhor, possa ter a compreensão, o equilíbrio suficiente para, de sorte, que a fé
é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não ficar com esses sons tinindo, dizendo um diz uma coisa, outro diz outra, e desequilibrada, sem equilíbrio de coisa alguma dentro de sua casa, no meio do trabalho, no meio dos amigos, no meio dos inimigos, de quem quer que seja. E ouvindo sons estranhos. Por isso, será que o salmista Davi, que você não vê nem mais isso ser lido e dito, Salmo 1? Por que esses sons estranhos só tem mencionado o Salmo 91, o Salmo 23 e o Salmo 1? Meditar na lei do Senhor, de dia em luz e de noite. E não entreis na roda dos escarnecedores. Quer dizer o quê? Que hoje tem pessoas que ouvem som que é tinino, dito, os escarnecedores e o cristão que se diz crente, aí envolvido com certos tipos de coisa, e dizendo que está diante da rosa de Saron, mas quando é apresentado a justiça de Deus, não, Deus não é assim não, Ele é amor, Ele só quer o coração. Quando você ouvir um pregador, sem quem quer que seja, de qualquer país ou estado, ele só quer o coração, isso é som incerto. E o profeta William Marlon Branham estava lendo esta manhã sobre som incerto na sua mensagem. Ele disse que ele encontrava pessoas que diziam: "Oh, Branham, que nome é esse?" Porque a sua família tinha atravessado uma vida suja, mas ele não levou essa vida suja. Mas nós preferimos, porque escolhemos estudar teologia, fizemos tantos estudos, estamos com a igreja tal, estamos congregando na igreja tal, ali é melhor, cai ali, aqui é assim, lá é melhor, e não preferimos ficar perto de uma família, de alguém que nasceu no meio de alguma coisa que teve a sua vida lá atrás pregressa, mas hoje se ajustou. E o William Marlon Branham diz: por você dizer que fez teologia, isso não é um som incerto? Por você dizer que está na igreja tal, na igreja revelação tal, e que anda nessa busca desenfreada de revelações e mais revelações, que lembre-se que Satanás até revela. Você que é amante das revelações, anda em uma igreja e outra, furando, buscando revelação. Satanás revela tanto que eu conheço. Eu tenho conhecidos, eu não vou nem dizer amigo, porque se eles fossem meu amigo, eles tinham me ouvido e não tinham caído nessa furada. Eu tenho conhecidos, crente mais velho até se brincar do que eu no evangelho, e que de tanto ir em busca dali, em busca daqui de revelação, hoje se encontra tão triste, sofrendo do mal das escolhas que fez, porque, não, fui na igreja tal, a irmã disse que isso é Deus, fui na igreja tal, o pastor disse que isso é Deus, e eu disse antes, não é Deus coisa nenhuma. E depois veio chorar no meu pé, e eu não tenho piedade, porque primeiro eu apresento a justiça. Eles estão olhando para a rosa, eu prefiro ficar com a justiça é melhor, a justiça lhe deixa você bem posicionado, né? Porque a rosa, ela engana. Não se engane com essa conversa mole que está aí de muitos dizeres, de muitos sons incertos, meu irmão, minha irmã. O que há aí de sons incertos nesse mundo, nessa vida, nessa terra de meu Deus, não é pouco. Mas ele fala tão bonitinho, tão bonitinha, chega, me dá até uma sonolência na maneira que aquele indivíduo ou aquela indivídua está pregando, isso encanta meu coração. Não se engane, o melhor é que você, aprofundado na profundeza de Deus, saiba discernir bem
o tipo de som que você é tinindo para o seu ouvido e tenha o equilíbrio o suficiente para saber que ainda os ataques maléficos com as obras malignas, com o tratado do diabo sobre você, você está firmado. É claro, está encantado, está próximo à rosa de Saron, mas sabe que a rosa de Saron tem os seus espinhos, a sua lei. Sabe que há uma escuridão, sim, mas sabe que a luz da manhã raia de uma maneira maior, que é o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que Deus, ele é a estrela da manhã. Quem é essa estrela da manhã? Você vê qual estrela da noite dando o brilho que esse sol dá, que clareia o mundo todo? Nenhum. Então, por isso que ele representa a estrela da manhã. Então, meu irmão, minha irmã, equilíbrio. Equilíbrio e firmação nas escrituras. Não que, como eu já tive conversando com muitos cristãos e eles dizem, ouve-me, diz que eu estou falando certo, mas não crê da maneira que eu creio, não. E eu não posso fazer nada, mas eu ouço diversas queixas. Não era melhor que cresce da maneira que eu creio e as queixas não tivesse? Porque eu lhe digo, não é sendo melhor do que ninguém, melhor do que igreja nenhuma, mas eu não tenho queixa de coisa alguma. Trabalhista, familiar, financeiro, não tenho queixa. Porque tudo que passo bem pela ajuda da rosa de Saron, mas sabendo que por detrás daquela rosa tem a justiça. E a justiça, é a lei? Não, a justiça é Deus. E fora da justiça dele, estamos mal. Vamos estar perturbados como aqueles homens ouvindo diversos zunidos dentro do submarino. Alarme dali, alarme daqui, o que é que está ocorrendo? Será que estamos cercados? E quantos crentes atribulados, homens e mulheres de Deus, dizem que são? Dizer uma coisa. A prova é quando há o equilíbrio, há uma serenidade, um compromisso pelo quê? De sorte que pela fé, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero ler o versículo antes, o porquê Paulo está mencionando isso, e ele menciona trazendo a respeito de um profeta. Por isso que eu estou falando do profeta William Marlon Branham. Aquele que não recebe um profeta na qualidade de profeta está perdido. Eu sinto pena. Ele pode dizer no seu delírio que o profeta dele é Jesus? Eu sei muito bem, porque eu sei posicionar a coisa. Jesus foi profeta para os judeus. E ele disse que haveria um tempo que eles nem veriam mais ele. Então pronto, como pode você estar chamando Jesus do seu profeta? Como Jesus é o seu profeta e as muitas vozes têm te atraído e sua vida, a sua fé, as suas atitudes vai mal perante a palavra e a justiça de Deus? Como esse Jesus é o seu profeta? Se acaso fosse seu profeta, você tinha um equilíbrio. Mas não tem como Jesus Cristo ser o seu profeta. Sabe por quê? Porque ele disse que ele não estaria mais com eles, mas disse, eis que vos enviaria profeta. Ele disse que enviaria. Agora, você pode até dizer, eu queria me bater com líder religioso hoje, para ele dizer na minha cara que o profeta dele é Jesus. Eu ia dizer, você está pregando embriagando o povo com vinho sujo, vinho de morte, trazendo mortalidade para o povo. E se eu me deparar com você, tenha raça, coragem para dizer na minha cara que seu profeta é Jesus, e eu vou lhe perguntar, e onde está seu profeta agora? Porque se ele é Jesus, Jesus quando estava aqui na terra, ele era um homem. Ele era profeta dos judeus aqui como um homem. E cadê ele agora
o Jesus homem profeta agora. Agora você vai ter que me mostrar, você vai ter que me apontar em que igreja ele se encontra para eu seguir e acreditar nesse profeta Jesus homem hoje. Qual igreja que ele está? Você pode me apontar? Será que se ele tivesse nisso que estão aí, que chamam até de igreja e que tem feito o comércio da fé? Esse Jesus é estranho, tem comercializado a fé? Esse Jesus que o povo diz que é profeta dele tem comercializado a fé. Esse Jesus tem levantado muitas mulheres pastoras, pregadoras, coisa que o Jesus homem dos judeus não fizeram. Será que eu estou falando alguma bobagem aqui? Ajuste-se isso, arrume, traga arrumação isso na palavra e convença-me, porque eu preciso seguir esse Jesus homem hoje que está nessa denominações e que tem feito tanta injustiça para com o povo, tem sido amante mais de si mesmo, ladrão na fé e... Oh Jesus, esse Jesus homem é estranho. Venha me dizer que seu Jesus é um profeta e eu desmascararei face a face. Agora seja homem, prepare-se na Bíblia, eu quero Bíblia para me provar aonde está esse Jesus homem na sua denominação agora e as obras. Se há o Jesus homem, o Jesus que é seu profeta, ele tem que trazer uma palavra correta. Se eu chegar lá, tem um Jesus, o profeta Jesus, homem hoje, na sua denominação, encontro uma mulher no púlpito, eu vou pegar, vou achar aquilo estranho, pois o Jesus homem dos judeus não fez isso. Esse Jesus está moderno hoje, é um Jesus descarado, bêbado, embriagado, envolvido-se com politicagem e muitas coisas mais. Será que eu estou falando alguma bobagem aqui, meu irmão? Eu vou finalizar, então, atente, meu irmão, atente, minha irmã, para as vozes, os sons, porque houve sons nas épocas de Jesus, lembre-se, quando a multidão gritava, solta-nos Barrabás e crucifica esse Cristo chamado Jesus, solta-nos Barrabás e crucifica o Jesus chamado Cristo. Qual era a maior voz que soava? Qual era o maior tino de som que soava? Era daquela pequena minoria que não dava para ouvir. Solta nosso Jesus ou que crucificasse ele? E qual é a maior voz que temos hoje? Desse Jesus que o povo diz que tem sido o profeta deles, mas o quadro de vida, e que diz que são amantes da Rosa de Saron, tem feito obras má diante do povo, apresentado coisa ruim ao povo, vassoura ungida. Quando foi que Jesus... Até que realmente a vassoura, essas mais modernas, não existia, mas tinha aquela vassoura de palha. Quantas vassouras ungidas tinha na época do Jesus, profeta, homem, lá na Judéia, em Jerusalém? Quantas vassouras ungidas? Quantas horas ele mandou derramar sobre mulheres para trazer? Quantas vezes Jesus mandou que tomasse o vinho com que suco de uva e comesse pão de padaria com fermento? Esse Jesus que voz você tem dito que é o seu profeta? Quantas vezes lá na história da palavra que de sorte pela fé ouvi a palavra de Deus? Tem alguma coisa aí, tem um som que é entoado, mas que é um som incerto. Eu vou louvar aqui para finalizar. Vou louvar de novo aqui para finalizar, viu? Estamos finalizando, graças a Deus. Vou louvar ele de novo para você compreender, viu? Não houve um hino como mais esse hoje. Graças dou por esta vida, pelo bem
que revelou. Graça dou pelo futuro e por tudo que passou. Qual foi tudo que ele passou? Males ele enfrentou por amor de mim a você. Graças dou pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que ela tem. Dê graça até pelos espinhos, viu? Pela escuridão da noite, pela estrela que a brilhou, pela prece respondida e a esperança que falou. Dê graça até pela prece que não foi respondida ainda, pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração. Graças a Deus, que a paz em seu coração possa estar nesta hora, neste momento, e que você, meu irmão, minha irmã, estou tentando aqui trazer um beliscar na sua consciência ao tipo de som tinindo, o tipo de barulho e coisas ditas, sons incertos, que Deus possa estar assim lhe despertando e o colírio dele seja derramado sobre cada um de vós. E tenha um bom dia. Deus abençoe a cada um de vocês e não me leve a mal. Eu não estou cuidando de mim, estou tratando de ti pela vontade de Deus, porque quero ver meu irmão e minha irmã junto à justiça de Deus pela graça dele. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por esta oportunidade. Abençoe e ajuda meus irmãos e irmãs. Abraça com a tua misericórdia, Pai. E que eles estejam posicionados, centrados. Que por sorte saber que pela fé e ouvir a palavra de Deus. Abraça esse, Senhor, e abençoa pela tua misericórdia. Em nome do Todo-Poderoso de Israel. Amém.